Recordações do escrivão Isaías Caminha, introdução. Essa não é uma introdução ao livro, é uma introdução ao projeto que eu vou desenvolver aqui com você pelos próximos meses, né? Então vamos direto ao ponto. O que eu farei aqui, né? Eu me proponho a ler o livro do Lima Barreto, Recordações do escrivão Isaías Caminha, de capa a capa com você, né? O que isso daqui não vai ser? Isso daqui não é um audiolivro, né? Quando eu digo ler com você de capa a capa, sabe aqueles filmes, não sei se você assistiu, tem aqueles filmes americanos que o professor chega na sala, pessoal, abram o livro de vocês na página 92, vamos continuar a leitura, né? Então é a aula mais simples e, na minha opinião, a aula mais efetiva de literatura, que é ler o texto com os alunos e vai ali comentando, fazendo alguma digressão, explicando alguma palavra, alguma coisa assim, né? Então é exatamente isso que eu pretendo fazer. Se você já conhece o canal, você sabe que eu já fiz isso com o Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Fogo Morto, do José Lins do Rego, e com o Cortiço, do Aloísio Azevedo, né? Se você foi um dos corajosos que seguiu essas listas, você sabe que é um trabalho para gente que leva a coisa a sério, né? Os meus vídeos aqui, eles não pretendem ser vídeos de entretenimento. Sabe aquela coisa, você tá com preguiça, não tá com vontade de fazer nada, você coloca um vídeo ali. Você pode até colocar, mas provavelmente você vai desistir do projeto, né? Por quê? Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, são lá, sei lá, 200 e poucos vídeos, né? O Cortiço também, vai lá para 180, 190 vídeos. Fogo Morto, que eu acho que é o menorzinho, tem 111 vídeos, né? Mas por que demorar tanto assim? Porque eu acredito que existem leituras, tipos diferentes de leitura, né? Existe aquela leitura que é a leitura de informação, né? Que, a propósito, uma leitura dinâmica até ajudaria, né? Então você passa os olhos pela página, e você quer uma informação específica, você vai selecionando o que você quer, o resto você vai meio que passando por cima. Essa é a leitura de informação, né? Existe a leitura de entretenimento, que é, por exemplo, sei lá, ler para mim, né, ler, quando eu tenho tempo, ler Stephen King, ler, sei lá, algum livro de, por exemplo, eu li o Alta Fidelidade, que é um livro um romântico, super divertidinho, né, que é um livro que você não para muito não, você lê tudo e você se diverte muito ali. A propósito, já que eu falei sobre leitura rápida, que às vezes o pessoal faz propaganda, acho que leitura de entretenimento já começa a não fazer tanto sentido assim, né? E aí existe a leitura de formação, né? Pode ser uma formação filosófica, uma formação intelectual em outras áreas, pode ser uma formação de vocabulário, uma formação de leitura no que concerne a sintaxe, ou seja, você vai sair do livro diferente de como você entrou. A propósito, nesse caso, leitura, essa coisa que o pessoal fala, leitura rápida e tudo mais, não faz sentido nenhum. Isso é bobeira, né? Para uma leitura importante, né? E aí é claro que fica claro que livros importantes devem ser livros de formação, né? Você tem que pegar um livro muito bom para que ele te forme. Bom, então, o meu objetivo é que quando você termine essa playlist, você saia diferente quando você entrou, né? Quer seja por vocabulário, a propósito, Lima Barreto, às vezes ele é bem pesado no vocabulário, em muitos aspectos eu acho ele, no que concerne a semântica, né? Ao léxico, as palavras, eu acho ele mais difícil até que o Machado de Assis, né? Ele pega umas palavras assim que você meio que não sabe de onde ele pegou. Então isso, a gente tem que sair diferente sabendo mais palavras, né? Temos que sair diferente também tendo uma outra possível visão da existência, isso que a boa literatura faz. Ela mostra para você possibilidades de existência. Eu sempre falo que uma pessoa que lê bem, ela chega lá aos 40 anos tendo vivido 180, 190. Quem lê literatura, especificamente, né?
Uma pessoa que lê literatura de verdade é uma pessoa experiente, né? Ela tende à sabedoria. Novamente, ele lê literatura de verdade, né? Por outro lado, nas outras áreas não. Você vê, por exemplo, que tem lá o super físico, o super químico de nível mundial e às vezes o cara é bobão, né? Isso é a coisa mais comum, é você encontrar gênio bobão em diversas áreas, né? Na minha opinião, até em filosofia, você tem alguns sistemas filosóficos ali que começam com uma premissa errada, a pessoa gasta a vida inteira dele desenvolvendo aquilo ali, né, ou estudando, e no final das contas está perdendo toda a existência, toda a realidade. A literatura, ela está numa posição privilegiada porque a matéria dela, se a literatura for boa, ela não pode se isolar da realidade. Muito pelo contrário, a boa literatura não é aquilo que te tira da realidade. A boa literatura é aquilo que te coloca na realidade. A boa literatura é aquilo que mostra as possibilidades de existência do homem, né? Em vez de te isolar numa área específica. Então, na minha opinião, todo mundo devia de ter uma boa formação literária. Um bom engenheiro devia ter uma formação literária. O super físico que ganhou o Nobel da Paz devia ter uma ótima formação literária e assim por diante, né? Para não acontecer justamente o que eu falei para você, da pessoa ser um gênio bobão, né? Às vezes você vê lá o cara que desenvolveu a cura para uma super doença lá, mas as concepções dele é de uma ingenuidade assim que dá dó, né? Concepções de vida, etc. Bom, mas aí o que é ler a literatura de verdade? Ler a literatura de verdade não tem nada a ver com saber um monte de coisas, né? Então eu venho aqui, por exemplo, nessa edição aqui tem uma introdução ali de umas 40 páginas, eu estudo isso, eu pego livros sobre o Lima Barreto, né? E vejo que isso daqui, na verdade, é o reflexo da sociedade, blá, 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 e o Lima Barreto representa isso no desenvolvimento da literatura. Tudo isso é muito importante, tudo isso é muito interessante, mas não é ler literatura. Ler literatura é você e o livro. Ler literatura é uma experiência pessoal. Ler literatura é deixar o livro te atingir do modo como ele vem, sem filtro, sem ninguém ali para te dizer o que o livro está dizendo, né? Provavelmente você pode olhar para mim e falar, você é bem hipócrita, né, Tiago? Não é isso que você se pretende fazer? Talvez um pouco, mas não muito. Por quê? Porque em vez de eu ter uma teoria e depois abrir o livro aqui e falar, olha, nessa passagem, nessa passagem, nessa passagem, essa passagem aqui, todas as passagens provam minha teoria. Não, eu vou deixar o livro ter a primazia. A gente vai começar a ler o livro junto, a gente vai desenvolver essa leitura juntos, e eu só vou fazer comentários conforme o livro for pedindo. Percebeu a diferença? É a diferença, por exemplo, do psicólogo prepotente, né? Sabe aquele tipo de psicólogo que manda você desenhar uma árvore, uma casa e uma pessoa? E daí, olhando aquele desenho, ele sabe tudo sobre a tua vida. Eu posso ver que você tem medo, não sei o quê, não sei o quê. Então, é a diferença desse psicólogo do psicólogo que sabe que ele tem que mergulhar nas suas experiências de vida e deixar você falar. E você mesmo vai dar as respostas, né? O psicólogo ele só vai estar ali aplicando um método, te ajudando ali, né? Na rigorosidade do pensamento, etc. O que eu quero dizer com isso, né? Vamos lá para a comparação que eu estou fazendo. Em um caso, eu coloco o livro e falo, livro, fale. E eu vou tentando, só escutando, né? E vou fazendo as minhas digressões conforme eu não estou entendendo o que o livro está fazendo. Ou seja, o meu livro é o meu mestre. Em outro caso, eu coloco o livro no banco do réu, né? Estou misturando um monte de comparações, mas acho que fecha. E vou lá e só faço perguntas. Livro, você é contra isso? Livro, você é a favor disso? E aí eu uso isso aqui como objeto de estudo, né? Uma coisa que pode matar a vida intelectual é exatamente isso. Tratar algo como, principalmente literatura, como se fosse um objeto, né? Então, equivaleria ao psicólogo que olha, não, mas livro, você disse aqui nessa passagem isso daqui, então eu concluo que você, na verdade, é inteiramente uma crítica, blá, 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 blá. Aí eu simplifico um livro que é um mundo de ideias, eu simplifico a uma tese. Esse livro é uma crítica a sei lá o que ele é uma crítica, né?
Então, eu não vou chegar ao livro aqui com conclusões, isso é importante, né? E eu vou fazer o mínimo para tirar conclusões disso, né? Lembre-se, se você tem um amigo, você não precisa ficar tirando conclusões. Afinal de contas, sei lá, meu amigo é o Clodoaldo. Afinal de contas, o que é o Clodoaldo? O que define o Clodoaldo? Então, isso já não é amizade, né? Então, uma coisa é eu sair, conversar com ele, tentar entender o que ele me diz, aproveitar a experiência da amizade ali, outra coisa é tentar resumir o cara numa análise teórica, e por ser teórica, fria, e por ser teórica e fria, mais ou menos artificial, né? Isso não é uma crítica que eu estou fazendo aos críticos literários, isso é um fato, né? Se você vai fazer crítica literária, você tem que ter um afastamento científico, né? É isso que a ciência faz, ela se afasta para poder analisar um fenômeno. Então é o contrário de um afastamento científico. Deixo bem claro que, críticos literários, teóricos literários, todos eles são importantes, mas eles fazem outra coisa, né? É mais ou menos assim. O nosso relacionamento com o livro é um relacionamento de amizade, né? O livro é meu amigo, ou o livro é minha namorada, né? É claro que existem médicos, né? Existem caras que colocam os livros no laboratório, tudo isso é muito importante, mas não é o propósito aqui. E se qualquer uma dessas pessoas do laboratório não tiver primeiro uma noção do que é o livro de verdade, enquanto algo pessoal, as pesquisas deles vão dar tudo errado, né? Então isso também é importante dizer. Até o melhor teórico, ele primeiro tem essa experiência pessoal com o livro, né? Então é essa experiência que eu proponho para você. Até porque para 99% das pessoas, o que importa realmente é essa experiência pessoal com o livro. Você quer ler um livro para você ter mais vida. Às vezes a gente não percebe isso, mas é isso que você quer. Você quer ter essa exuberância de vida. Você quer ir para uma guerra. Você quer ir para Paris. Você quer saber o que é o sentimento de ter sido abandonado por todo mundo, né? E você não pode fazer tudo isso na realidade, né? Porque, sei lá, na primeira experiência pode dar ruim. Você vai pra guerra, morreu, acabou, você não tem mais experiência. A literatura te dá a possibilidade de toda essa existência, toda essa exuberância de vida, né? Então, é esse o meu propósito. Eu não estou aqui para te dar frases teóricas profundas, né? Estamos aqui para aprender a ler, né? Bom, falando em aprender a ler, por causa disso, eu vou dar uma atenção especial ao vocabulário. Eu vou tentar, durante as nossas leituras, quando aparecer uma palavra diferente, só dar ali um sinônimo, uma explicação breve, mas no final dos vídeos eu criei uma lista, vai estar aqui no link, o link vai estar aqui na descrição, se não estiver, me peça. Bom, na maioria das vezes eu vou criar listas, ok? Às vezes não vai ter. Mas, e eu vou pegar essas listas no final do vídeo, vou ler o vocabulário, te dar alguns exemplos, numa tentativa de memorizar isso daqui, né? Também vou na contramão do que se faz hoje, no sentido de tentar fazer coisas concisas, rápidas. Você vai ver que toda vez que uma digressão me vem na cabeça, eu quero recuperar essa calma, né, de quem lê sossegado, que não tem problema com um silêncio, por exemplo, né? Eu não vou tentar fazer dos meus vídeos coisas com informação, assim, né, que você pode assistir vezes 2 e pronto, terminei, né? O prazer da leitura também é um prazer de degustação, né? O prazer da leitura, como que a gente degusta um livro, né? Tem lá uma cena qualquer, uma pessoa tá morrendo e você para e você pensa nessa cena da pessoa morrer e você lembra de, sei lá, um avô teu que você viu morrer, aí você lê mais uma vez e você volta e você pensa, né? Isso é degustar o livro. É claro que aqui eu não vou ficar pensando na frente da câmera, que não vai te ajudar demais, mas se vir alguma observação, nós iremos fazer, okay? Então vamos lá, vamos à leitura.